Bom dia, na paz do Senhor. Hoje, 14 de junho, e nós estamos aqui pela graça de Deus. E nós vamos continuando com a viagem de Paulo e Barnabé. Hoje ele vai para Icônio. E nós vemos que, por causa da perseguição, né, dos judeus, os nossos missionários partem para Listra. Então eles entraram na sinagoga lá e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão. Mas os judeus incrédulos incitaram, né, a revolta dos gentios contra os irmãos, e eles não demoraram muito ali. E eles foram para Listra. E quando eles chegaram em Listra, né, nós já vemos de cara Paulo curando um coxo. Ele foi adorado, né, junto com Barnabé. Aqui fala assim que chamavam Barnabé de Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. E depois disso nós vamos ver que, né, ele foi apedrejado e lançado fora da cidade como morto. Mas até chegar no versículo 28, que é o final desse capítulo 14, nós vamos ver algumas estratégias. Então, enquanto o povo estava falando, né, e adorando Paulo e Barnabé, ele apelou para o quê? Para o senso comum. Ele falando assim: nós também somos homens como vocês, sujeitos aos meus sentimentos. Né? Então ele apelou para o senso comum, dizendo: nós não somos deuses, né? Vocês não precisam nos adorar, porque nós somos iguais a vocês. Né? Ele não teve uma atitude assim do tipo, cale a boca, né? Porque vocês são todos tolos. Não, ele falou e ele tentou, né, apelou para o senso comum da humanidade deles, que eles eram homens também. Eles tinham cheio de falhas, né? Hoje não existe, hoje em dia também, né, deixando claro que hoje não existe super-homem, super-mulher, não. Existe pessoas que Deus escolhe, vasos que Deus escolhe naquele momento e enche da sua graça, enche do seu Espírito Santo para fazer uma obra que o Senhor já determinou. Mas não existe ninguém perfeito, não existe ninguém que possa dizer eu sou indestrutível, insuperável. Não, muito pelo contrário, todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Paulo estava querendo dizer exatamente isso, né? E ele evangelizou de uma maneira tal, né, que as pessoas ouviam a ele e sabiam exatamente do que ele estava falando. Ou seja, a evangelização era focada nas necessidades do povo. Né? A mesma coisa hoje que nós temos que fazer, apresentar umas boas novas de acordo com as necessidades dos nossos amigos, né, dos nossos vizinhos. E enquanto isso, né, a gente vê a evangelização crescendo, a igreja crescendo, né, e o foco para os nossos dias é isso. Né? Qual é a necessidade atual? Né? Qual é a necessidade desse grupo de pessoas ou dessa pessoa que está ao nosso lado? Nós temos que evangelizar segundo a necessidade dela. Né? Não tinha nenhum programa, não tinha nada organizado, um programa, alguma campanha sofisticada, nada disso. Né? Ele pregou como aquilo que estava acostumado a ver no seu dia a dia, né? É um estilo de vida, a evangelização de uma maneira simples. E lá em João 17,15, né, Jesus falando mesmo: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, nós não podemos estar isolados, né, ou separados do mundo, mas nós temos que estar guardados sim do mal, mas fazendo a diferença, usando a evangelização como um meio para alcançar as pessoas que estão ao nosso lado, seja, né, quem estiver enfermo, seja passando por algum problema espiritual, emocional, familiar. Nós vamos alcançar essas pessoas exatamente nas necessidades dela, agindo com uma palavra, né, falando diretamente com uma palavra do Senhor para alcançar e atingir a necessidade dessa pessoa. Amém? Então, depois a gente vai ver que Paulo é apedrejado, né, ao longo desses capítulos. Agora vem as próximas viagens deles, mas de qualquer modo a evangelização tem que ser de uma maneira simples, como de fato é o evangelho. Né? Que a gente possa alcançar quem estiver do nosso lado, dizendo: olha, na minha vida Deus fez isso, 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 eu tenho certeza que Ele pode fazer na sua também. Se é um problema familiar que você já viveu, você vai compartilhar,
né? É para alcançar e atingir a pessoa na necessidade específica dela. É isso que o Senhor e Paulo, como estratégia, fez e deixa para nós nesses dias atuais. Amém? Que você possa ser um agente de evangelização, de transformação, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que você seja assim uma luz que resplandeça nas trevas desse mundo, e que o teu testemunho, a tua palavra, né, equilibrada, a tua palavra temperada com, né, com domínio próprio, com equilíbrio, seja de fato uma estratégia do Senhor para a salvação das vidas que estão ao teu lado. Amém? Que você tenha um ótimo domingo na paz do Senhor.